Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Tânia Seita. Hoje vamos falar de um tema que eu sei que vai tocar a muita gente. Espiritualidade tóxica e como é que a positividade pode muitas vezes nos enganar. Tudo na vida tem dois polos. Temos o dia e a noite, o frio e o quente, o bem e o mal. A espiritualidade pode ser transformadora ou tóxica. E é disso que vamos falar hoje, para que possas perceber como não cair nas armadilhas do ego disfarçado de espiritualidade e como encontrar autenticidade e crescimento real. Vale a pena ressaltar que eu ainda estou no meu processo de autoconhecimento, acho que é um caminho sem fim, e se já fosse iluminada não estaria aqui nesta dimensão, estaria numa dimensão bem mais superior a esta, e que ainda não tenho resposta para a pergunta quem eu sou. Então o que partilho aqui é da forma mais honesta e é simplesmente aquilo que eu estou a aprender. Não quer dizer que esteja a pôr tudo exatamente em prática. Sou uma mera aprendiz. Quero também fazer a ressalta que existem pessoas muito boas nesta área, mas e depois existem os outros que deixam-me um bocadinho a desejar. Que é um bocadinho dessa parte tóxica que eu venho falar hoje. Uma coisa que eu noto muito é que muitas vezes este pessoal que fala de espiritualidade parece que nos obriga a estar sempre muito positivos. Sempre alegres, sempre em paz, muita paz, peace and love. Mas a vida real não funciona exatamente assim. Muitas vezes estamos a passar por momentos realmente difíceis, alguém magoou-nos, ou perdemos o nosso trabalho, o nosso emprego, ou sofremos por algum amor não correspondido, ou simplesmente temos um dia péssimo, tivemos um dia péssimo. É normal. E ainda assim há uma pressão para fingirmos que está tudo bem. Gratidão, amor, luz. Sou-vos um bocado sincera. Às vezes cai-me um bocadinho mal aquelas pessoas que dizem gratidão a cada vírgula. Epá, a pessoa pode ser grata pela vida e pode sentir gratidão em muitas coisas, mas utilizar a gratidão como... substituem quase a palavra gratidão por um obrigada. Em vez de dizerem obrigada por me dar isto, não, gratidão, gratidão, gratidão. Jesus! Então, na minha opinião, quando estamos a fazer isso, acabamos por estar a utilizar a espiritualidade como uma máscara. Em vez de lidarmos com a nossa sombra, que são aqueles aspectos menos positivos que existem dentro de nós, aqueles sentimentos mais pesados, ou seja, em vez de lidarmos realmente com aquilo que estamos a sentir no momento. E é aí que eu acho que surge a espiritualidade tóxica. Fingir que estamos bem quando por dentro estamos um caco. Por dentro estamos a sofrer. O verdadeiro crescimento começa quando aceitamos aquilo que sentimos, sem nos julgarmos. Sentir tristeza, raiva ou frustração não nos torna menos espirituais. Pelo contrário, é exatamente aí que começa a evolução. Quando tomamos consciência daquilo que estamos a sentir e acolhemos. Eu até costumo dizer, quando termino um namoro, normalmente eu faço o luto desse namoro, porque realmente foi qualquer coisa que me fez sofrer e que tem que ser chorado, tem que ter o seu tempo, tem que entender aquilo que está a passar, tem que fazer o luto, tem que pôr o ponto final na situação. E às vezes demora algum tempo até, mas só assim é que depois consigo me reerguer e continuar a vida, sem mágoa, sem que fique com aquela dor ali calcionada. Então na vida há dois tipos de dor. Primeira, há a dor inevitável, aquela que não temos mão. As perdas, as frustrações, os amores não correspondidos, essa dor faz parte da experiência humana. Segundo, o sofrimento criado pela nossa própria mente. São os pensamentos repetitivos, as comparações, as culpas, as críticas internas. Então como é que podemos lidar com isto? Reconhece a emoção. Está tudo bem a sentir tristeza ou desapontamento. Aceita-a sem repressão. Só assim é que há transformação. E usa o amor próprio e a consciência. Ao acolheres essa dor, consegues transformar essa dor numa aprendizagem. Para não caires na próxima vez. Por exemplo, um amor não correspondido. Primeiro sentes a dor. Depois, com o tempo, até consegues sentir e desejar mesmo que a outra pessoa encontre uma pessoa melhor e que seja feliz, mesmo que não seja contigo. E isso é maturidade emocional e espiritual. Outro ponto importante é a positividade tóxica. Forçar-se a estar sempre positivo. Sorrir e fingir gratidão, sem realmente sentir. Isso não transforma nada.
Por outro lado, também não é saudável continuar sempre negativo e culpar tudo o que é externo. O equilíbrio está em aceitar, sentir e transformar, e não em forçar as emoções. O exemplo do dia a dia, pensamentos automáticos como epá, não aguento este trabalho, ou o meu dia foi horrível. Começa a observá-los sem te culpares, troca-os conscientemente, mas sem te obrigares a sorrir caso não te apeteça sorrir. Eu acho que no meio disto, o que nós temos de pensar é que nós somos responsáveis pela nossa vida. Então nos últimos anos, especialmente com a internet, já existe há muito, mas cada vez mais, têm vindo a surgir gurus e influenciadores espirituais que acabam por se colocar num pedestal, como se estivessem transcendente tudo. Lá está, eu não estou com isto a dizer que não existam pessoas realmente boas, atenção, existem. Mas há outros que deixam um bocadinho a desejar. Muitas vezes é aqueles que têm aquele discurso de superioridade e que dizem eles ainda estão adormecidos, só quem segue este caminho é que é evoluído. Mas aí é que mora o perigo. Atenção, isso não é iluminação, é o ego disfarçado de espiritualidade. Por exemplo, pessoas que criticam muito quem come carne, só porque são vegetarianos ou veganos, ou quem não pratica rituais específicos, ou quem se prende a objetos como cristais e cursos e com prova de evolução espiritual. Eu também não sou a melhor pessoa para falar disto, que eu tenho um monte de cristais em casa. Mas percebi que os objetos só servem se acharmos necessário, só para nos lembrarmos. No entanto, eles não fazem nada, não são eles que nos vão fazer, nos vão transformar. Quem nos transforma somos nós mesmos. O poder está todo aqui dentro, está todo cá dentro. A espiritualidade verdadeira não está em objetos ou aparências, mas sim em como agimos, como nos sentimos e como nos relacionamos com o mundo. Outro ponto essencial é nós percebermos a dualidade, a luz, a sombra, o bem, o mal, a alegria, o sofrimento. Ignorar a dor ou os problemas não nos torna espirituais, apenas nos cria uma bolha artificial. A espiritualidade verdadeira integra, reconhece o ego, acolhe a sombra e mantém a consciência das emoções e das ações. Não é estar positivo o tempo todo, mas sim perceber quando a nossa mente nos prende em padrões negativos e escolhermos conscientemente a nossa reação. Ser espiritual não significa desligar-nos da realidade ou ignorar problemas sociais. No entanto, também há coisas que não estão na nossa mão e também não as conseguimos controlar, atenção. Às vezes também vejo aí muita manifestação de muita coisa de pessoal que não tem mão para controlar aqueles grandes problemas. Não vou falar muito disso porque se calhar entra aqui numa parte um bocado polémica demais. Na minha opinião, a verdadeira espiritualidade envolve empatia e ação consciente, sempre dentro do que está ao nosso alcance. Às vezes basta um sorriso, um gesto, uma ajuda local, um sorriso no trânsito. Eu faço isso um monte de vezes. O pessoal às vezes de má cara e que apitam e eu, bom dia, vai passar bom dia. E essas pessoas às vezes até desmancham aquele trombone e ficam felizes também. Lá está, não precisas de ser um mártir e salvar o mundo inteiro. Fazer o que está ao teu alcance já é o suficiente. A vida não é linear nem perfeita. Crescemos com desafios, adversidades e erros. A resiliência constrói-se enfrentando a realidade, não ignorando-a. A espiritualidade não é escapar da vida, é integrar a luz e a sombra, realidade e transcendência. O crescimento espiritual vem de dentro para fora. Autoconhecimento, acolhimento, compaixão e, muito importante, responsabilidade pelas próprias escolhas. O verdadeiro caminho é aceitar as emoções, agir conscientemente e ter empatia pelo mundo à nossa volta. Pergunta para reflexão: estás a usar a positividade como uma máscara ou como uma ferramenta de transformação real? Sabes um conselho? Acolhe-te, aceita-te e transforma aquilo que precisa de ser transformado. Se gostaste deste vídeo, deixa aquele like, comenta o que achaste e partilha com alguém que precisa de ouvir isto. E se ainda não és subscrito,
inscreve-te para não perderes os próximos vídeos. Obrigada por teres ficado até aqui e vemo-nos no próximo vídeo. Beijão!